essas três irmãs queridas, apaixonadas por Jesus, como todos nós, mas pagaram um preço assim gostoso e foi edificante, talvez mais para ela do que para aqueles que receberam. Estiveram lá no Pará, né? Lá naquelas comunidades ribeirinhas ali, e elas vão trazer um pouco daquilo que Deus falou com elas, né? Que fez através da vida delas, e tem vários vídeos e também fotos. Eles vão trazer um testemunho dessa ida delas lá. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Como o tio Evandro introduziu, nós vamos compartilhar sobre a missão, né? E, assim, foi a minha segunda vez e a segunda vez da Aninha. No caso, a Aninha, a terceira vez, né? Porque ela foi em julho do ano passado também. E a primeira vez de Rosa, né? Então, vocês vão perceber aqui também relatos, né? De terceira vez, segunda vez e primeira vez. Mas, assim, eu escrevi algumas coisas para também tentar ser breve, né? Não me delongar muito. E eu coloquei aqui que foi a minha segunda vez indo para a missão em Santarém, no Pará. E foi a missão, assim, irmãos, que mudou a minha forma de enxergar esse tema, missão, né? E me fez enxergar mais ainda o árduo trabalho que Deus tem de resgatar vidas para si, porque é um trabalho. E por isso que nós somos os trabalhadores, né? Não há negócio maior no mundo do que esse, né? O Ministério da Reconciliação, de trazer vidas para o Senhor, né? E ele nos conquistou para isso. Então, seja outro trabalho que a gente tem, a outra profissão, o nosso trabalho é ganhar vidas e edificar vidas, né? E, assim, a primeira coisa que a gente queria destacar, que eu acho que é um desejo de nós três, eu coloquei aqui, é que não há mérito, né, em mim, em Rosa, em Aninha, de forma alguma, de estarmos compartilhando isso. A glória é de Deus, a obra é de Deus e a ação é do Espírito Santo de Deus. Ele é um Deus zeloso e ele não divide a sua glória com ninguém. E eu abri aqui em Isaías 42:8, que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E nós somos apenas cooperadoras, né? Eu sou uma cooperadora, eu tenho tentado entender as demandas do pai, as demandas que tem na sua casa, né? E dentro da missão dele, eu estou aqui me dispondo de fazer parte do sonho dele, me colocar disponível para fazer o que ele deseja, né? E nós somos privilegiadas por isso, essa é a verdade. Salmos 115:1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, muitas vezes a gente fala, né, muitos irmãos comentam, o coração de vocês é lindo, de estarem indo, se dispor, né, para a missão e tal, mas nosso coração é mau, irmãos, não é por causa de nós. Nós somos realmente privilegiados por estarmos fazendo parte disso, e é com temor mesmo que nós vemos aqui compartilhar, porque, como eu falei, quando a gente começa a entender as demandas que há na casa de Deus, só há uma resposta: trabalhar. Você não pode ficar parado. E, inclusive, eu lembrei da ministração do Japa, que eu cheguei a assistir, não estava no retiro, né? Mas assisti, e ele disse que a revelação exige fé e obediência. Então, se nós entendemos que Mateus 28:18-20 é o desejo de Deus, é o sonho de Deus, a gente tem que se movimentar para fazer com que esse sonho seja realizado, porque ele nos encontrou para isso, né? Nós fazemos parte disso. Então, nós estamos aqui compartilhando tudo isso porque a revelação, ela exige fé e obediência. Então, nós temos buscado mesmo, não por causa de nós, mas é como eu falei, é o Espírito Santo que tem nos inclinado e tem nos levado a viver isso, né? Então, a intenção aqui é expressar o que Deus tem feito no meio desse povo, o amor dele, o que ele tem imprimido em meu coração, no coração da Aninha, de Rosa. E, assim, ano passado eu cheguei a compartilhar o que o Senhor falou comigo antes de ir para a missão, né? E, mais uma vez, antes de ir para essa missão, o Senhor falou comigo, Deus sempre fala comigo com louvores também. A Rose compartilhou um louvor que Deus falou com ela, né? Mas eu nem sabia que esse era um louvor. E a gente chegou em Santarém, dia 31 não, 31 nós pegamos o voo, e dia 1º de janeiro nós chegamos lá e ficamos esperando até o dia 5.
E nesse momento que eu estava lá, Deus colocou em meu coração, eu orando sobre algumas respostas que eu queria na missão, sobre coisas específicas da missão, e o Espírito Santo começou a falar comigo assim: cumpre em mim, Deus, o teu querer, faça o que está em seu coração. E aí, quando eu fui pesquisar, né, eu falei, gente, isso parece um louvor. E realmente é um louvor que diz: cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado. Então, eu fui para a missão com esse coração assim: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Não sei o que vai acontecer, fui jejuando, orando, pedindo respostas de coisas específicas, mas Deus cumpriu o querer dele durante esses dias, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho, vocês vão ver alguns vídeos. Nós ficamos divididos esse ano em equipes. Nós ficamos apenas no barco mesmo. Ano passado a gente chegou a compartilhar que a gente ficou, né, alojado na comunidade Mentai, mas dessa vez os 15 dias, mais de 15 dias, os 18 dias foram apenas no barco e teve a divisão de equipes, equipe de saúde, de criança, jovens, mulheres, direito previdenciário. Nós três atuamos muito mais na equipe de saúde, né? E no total eram 57 irmãos no barco. E, como eu falei, eu fiquei mais centralizada na equipe da saúde, e foi durante esse período que eu vi mesmo o agir de Deus sobre a minha vida. Foi como um flashback, assim, do Senhor me lembrando de quando Ele me tirou de Salvador, me trouxe aqui para Macaé, a faculdade que eu tenho feito, e tantas coisas que estavam acontecendo ali na missão. Deus me mostrou mais uma vez que a minha profissão é para Ele, é para glorificar o reino dEle. Hã? Ah, é enfermagem. Pensei que todo mundo sabia. Mas eu faço enfermagem. Nesse período lá, eu dei meu primeiro plantão, inclusive, nunca pensei que ia dar um plantão em um barco, mas eu dei um plantão em um barco, cuidando dos irmãos, porque nós vivenciamos muitas guerras espirituais, irmãos. E não que no outro ano, né, no ano passado, não tenhamos vivenciado, nós vivemos também, mas esse ano nós vimos assim, de forma específica, né, retaliações e mesmo Satanás atuando para tentar impedir o avanço do reino de Deus naquelas comunidades. Por quê? Porque dessa vez, como eu falei, estávamos em um barco com 57 irmãos, então a gente se deslocava para algumas comunidades. Chegamos a conhecer comunidades que não tínhamos ido no ano passado. Então havia uma guerra incessante das potestades que atuam, né, naquele lugar, e nós vimos mesmo, mas uma coisa que ficou assim clara no nosso coração durante todos esses dias, e vimos mesmo, é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E não prevaleceu, porque até nas comunidades que nós achávamos que não ia haver batismo, houve batismos, né? E, inclusive, tem grupos caseiros sendo estabelecidos da forma que Deus tem feito essa obra grandiosa, né? Então, começando, vou falar de São Pedro, mas se você quer começar a mostrar, a Aninha vai mostrar. Sim, eu vou mostrar os slides então, porque aí vocês vão entendendo um pouco mais de onde a gente estava e como é que foi, né? Vamos lá. Aqui, só rapidamente, irmãos, para vocês entenderem, a gente sai de Santarém, né? E anda 10 horas de barco. A primeira comunidade foi São Pedro, ali embaixo, né? Então, são 10 horas de barco, né? Um pouquinho antes, a gente chegou em São Pedro, depois a gente fez ali Cachoeira do Aruã, Monte Sião. Aí tem também aqui, aquela da Igreja Batista é a comunidade Mentai, que é a principal comunidade, né? Que tem já a igreja ali firmada. E eu e Vitorinha, a gente chegou aí também nessa última comunidade aqui embaixo, que é a comunidade do Maró, Cachoeira do Maró. Então, só para vocês entenderem aonde a gente foi parar, né? E como ela falou, a gente ficou no barco, então eu queria só trazer assim para vocês terem uma noção como que é o barco. A gente dormiu em redes, né, distribuídas, então são 2 andares do barco, e aí o andar de cima ficavam as meninas e o andar de baixo os homens. E aí algumas das ações que nós fizemos, né, a gente fez oficinas, tiveram vários trabalhos, assim, né, como a Vitória falou, a gente dividiu em equipes. Mas, assim, tinha trabalho específico com as meninas adolescentes, com as mais velhas. Ali foi uma oficina de crochê, por exemplo, né? Aí tinha um trabalho com os homens, né? Tinha ali de miçanga com as menininhas.
E aqui foi um pouquinho, assim, da atuação, né. Então, assim, tinham demandas específicas de enfermidade nas localidades, né, aí eu acho legal, se você quiser falar também dessa parte, porque, tiveram demandas específicas ali vocês estão vendo nossa médica Rosângela, nossa quase enfermeira ali, Vitória. Eu estava só de assistente, eu pegava assim: "Toma aqui a gase, toma aqui isso", mas assim, fala aí, Ju, fala essa parte, vai. Essa primeira foto aqui, irmãos, que vocês estão vendo nessa rede, eu estou agachada, eu estava fazendo curativo. Ali foi em São Pedro, como a Aninha mostrou no mapa, foi a primeira comunidade que nós entramos, e foi ali onde nós vimos mesmo, né, a atuação que eu cheguei a falar aqui do inimigo. E quando eu estava aqui na casa desse rapaz, esse senhor que está na rede, fazendo esse curativo, eu estava agachada, Rosa estava me auxiliando, e nesse momento eu comecei a ficar meio tonta, a passar mal. E eu lembro que eu levantei, cheguei a botar a mão na cintura assim, e nesse momento que eu faço isso, eu nunca senti isso. Não sei se algum irmão já teve essa experiência, mas foi como se o tempo tivesse parado. E eu conseguia me ver de fora da situação. E eu via, né, Rosa, do jeito que eu estava ali agachada, essa menina, nora dele ali atrás, e eu via anjos e demônios brigando. Tinha anjos, né, de um lado, demônios de outro, e a gente ali no meio. E naquele momento ali, Deus trouxe uma resposta muito clara ao meu coração de umas coisas específicas que eu estava orando, né? E ali começa aos irmãos passarem mal, começarem a ficar doente. Chegou ao total de 20 irmãos doentes, aí foi isso que eu falei, do primeiro plantão que eu dei no barco, porque nós saímos dessa casa, eu já, assim, exausta, cheguei no barco, tinha muitos irmãos vomitando, com diarreia, sintoma, assim, viral, umas coisas acontecendo, e fomos cuidar, né, desses irmãos. Enquanto nós estávamos ali no barco, saindo da comunidade de São Pedro, indo para Mentai, que é essa foto aqui, onde eu estou fazendo outro atendimento com uma irmã, mais irmãos começaram a ter essas experiências, né? Uma irmã chegou a ver demônios rodeado no barco, de madrugada, como eu falei, que eu não dormi, fui tomar banho e eu senti a presença do inimigo, assim, um demônio mesmo me observando, e a gente começou a repreender e começar a orar específico sobre isso. E uma coisa que o Senhor trouxe muito forte é que não tem como fazer a obra de Deus sem estar limpo, desembaraçado e na luz. E naqueles dias ali, Deus começou a trazer coisas fortes para a gente. Reunirmos as irmãs, chamamos, pedimos para que os homens, né, se reunissem também. E começamos a orar e pedir para que o Senhor trouxesse à luz o que estava acontecendo, porque se estava tendo aquilo dali, óbvio, era retaliação, porque o inferno se levanta, mas não podíamos dar brecha, porque ali no barco estava o povo de Deus. Então a gente sabia disso, então nós entramos mesmo com toda a autoridade e começamos a expulsar os demônios e declarar que aquele barco era do Senhor, e o Espírito Santo começou a trazer um profundo no nosso coração enquanto orávamos: santificai, purificai, e nós começamos a perceber que o Senhor estava nos inclinando mesmo para ser exclusivamente dele, né, nesse período, e não somente, irmãos, nesse período, mas eu quero dizer que isso, inclusive, eu vi nos encontros, né, do retiro, que o Japa falou sobre isso, né, em todo tempo, é como o Senhor deseja que estejam alvas as nossas vestes, né, e enfim, aí pode dar continuidade. Amém. Vamos seguir aqui. Ah, tem um videozinho, tem o primeiro vídeo aí, Luiz. Em uma das comunidades foi feita uma ação de higiene bucal em... Tem como sair o áudio? Não, né? Com brasa viva, me fez lindo, me fez cego, e agora eu me entrego. Pra onde tu quiseres, eis-me aqui, eis-me aqui. Pra
Never gonna always born in here. Eis aqui, quero ecoar como tua voz. Bênção. Ali foi em parceria com uma ONG, né, os dentistas, mas os irmãos estavam ali ajudando, né, e foi feita essa ação na escola da comunidade Mentai. E aqui um pouquinho dos batismos, e como Vitória falou, teve batismos em todas as comunidades que a gente foi, né, graças ao Senhor, e às vezes era de noite, né, e a gente terminava o encontro e ia batizar alguém, né, e muitos milagres aconteceram, assim, foi lindo de ver esses batismos. Aí aqui tem um videozinho também, né, mostrando um pouquinho, assim, desse trabalho da catequese, né. Então, a gente foi já o segundo ano, né, que acontece a missão em si, e tem irmãos que já têm ido há bastante tempo lá. E aí mostra aí, Luiz, o próximo vídeo. São os jovens lá de Mentai. Tornou-se uma Assim, show. uma vida Bênção. que eu conhecia. Aí tá bom até aí, Luiz. O vídeo vai, gente, a apostilinha toda que eles citaram, tá? E assim, em um ano, jovenzinhos ali, acho que a mais velha tinha 16 anos, que inclusive eram duas jovens de 16, 17 anos que estão discipulando as mais novas, né? E aquele ali era o pastor, o Zé Maria, ele é pastor presbítero lá em BH, né, que ajuda na obra alimentar. E aí tem também, quero trazer aqui, o próximo. Peraí, antes disso, porque tem mais um da Cachoeira do Maró. Mas antes aqui, né, trazer um pouquinho das fotos, assim, lá na Cachoeira do Aruã. E essa foto aqui, onde está eu e Vitória, a Vi estava compartilhando, assim, sobre a oração, né? E foi logo após, quando a gente saiu daquele ambiente lá do São Pedro, onde houveram, né, as manifestações demoníacas, nós oramos e teve as enfermidades, e o Senhor nos levou ali para a Cachoeira do Aruã. Eu lembro que a gente estava orando, Senhor, nos guia aqui, né? A gente quer ser conduzido. Foi a primeira vez que a gente pisava o pé ali, a gente não conhecia ninguém. A maioria dos irmãos, né, ali não conhecia ninguém. E aí a gente viu essas meninas ali na praia e falamos, vamos lá, né? Brincar com elas na areia. Gente, como Deus é criativo, isso me marcou muito. Porque a gente conversando, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Ana Mara. Nossa, o seu nome é quase igual ao meu nome é Ana Maria. Nossa, é o nome da minha mãe. Aí eu, sério? O nome da sua mãe é Ana Maria? Eu quero conhecer essa Ana Maria. E aí foi assim que o Senhor nos levou para a primeira casa lá, né? E assim, foi de uma forma tão simples e tão conduzida pelo Senhor que a gente ficou encantada, né? E foi muito rápido, assim. Então foi bênção. Nós ficamos 3 dias nessa comunidade. E aqui é uma fotinha no último dia nosso, né, de despedida. As meninas, as crianças, assim, chorando, né, se apegaram e não queria que a gente fosse embora. E foi bênção mesmo de ver, irmãos, o que o Senhor pode fazer, sabe? Aí sim, aqui foi lá na Cachoeira do Maró. E tem o videozinho também, né, das crianças lá. Então essa é aquela comunidade lá no finalzinho que eu mostrei para vocês.
Então, tá, vamos lá. Das pulseirinhas vamos passar sem fez. É o que cor é? E o vermelho. O branco. E o azul. Mora no céu de cor. Amarelo. Isso aí, o João preocupado. E Jesus vai habitar no nosso. Ele sabe a linguagem. Não é? Benção, gente. Essas crianças, nós conhecemos elas ano passado, né? E tivemos uma experiência muito legal. Vi também teve lá nessa comunidade com essas crianças especificamente. E esse ano a gente pôde retornar. E foi só eu e ela lá, né? Porque não deu para ir todo mundo. Mas eu vi, assim, na hora que a gente estava indo embora, eu vi o amor do Senhor por essas crianças, assim, a certeza de que Deus se importa com cada detalhe dessas crianças. Porque ali, nessa primeira foto, eles receberam um presentinho que eles pediram, né? E eles ganharam o que eles pediram e ainda ganharam frutinhas, né? Que eles não conhecem, uva, maçã. Então, assim, a gente foi lá, a gente ficou 4 horas no máximo e viemos embora. Mas de ver que o Senhor se importou, né? De enviar e não deixar de que eles recebessem. E ali foi uma ação que a gente fez da pulseirinha com as cores, né, falando da vida de Jesus. Pode seguir. Ah, não, eu que aperto aqui, peraí. É porque tem outro vídeo, mas aí sim, aqui é a foto com a equipe toda, né? E aí a gente tem mais um videozinho aí que resume bem, né, tudo que foi feito. Mama, onde o céu e clareia a escuridão desse mundo. Eu creio que em breve o céu se abrirá. Meus olhos verão o rosto lindo do universo. E eu creio que então o nosso canto será sobre glórias e vitórias. Cantaremos as belezas deste lugar. Não mais dor, não mais tristezas, temos paz, nenhum mal que prevaleça, temos paz. Ninguém nos tira essa paz, nossas guerras foram esquecidas, temos paz. Temos paz, nossa morte agora está vencida. Temos paz, em Cristo conhecemos finalmente o que é. Amém. Irmãos, isso é um videozinho de 3 dias, assim, né? Foi dessa Cachoeira do Maró, não, perdão, Cachoeira do Aruã. E assim, irmãos, é bênção demais. A gente que recebe mesmo de estar lá. Consegue passar aí, Luiz? O último slide? Bênção. Rosinha quer falar primeiro? Então, irmãos, resumindo é isso. Eu queria depois só falar desse versículo. Rosa também quer falar. Bom, eu estou um pouco nervosa, né? Porque na frente de todo mundo aqui. Mas, assim, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ir, né, nessa missão. E segundo, eu queria agradecer pela intercessão, né, de vocês, pelas orações que vocês intercederam pela brecha, né, da gente lá, porque realmente foi muito ataque, como elas falaram aqui. O inimigo não ficou feliz, né? Mas maior é o que está em nós.
e através de jejum e oração, e foi, assim, muito intenso o que a gente viveu ali. Mas eu vou, assim, contar a minha experiência. Eu fui a primeira vez, elas já são já graduadas, e eu fui a primeira vez, né. Então, assim, eu vou falar o que que aconteceu para eu poder chegar lá em Pará. Primeiro que, convivendo com elas, né, a primeira vez que elas foram, eu fiquei, assim, meio empolgada, né. Aí eu comecei a pensar: "Gente, como que eu vou fazer para ir lá? É no meio da floresta amazônica, cheio de mosquito, cheio de inseto. O que que eu vou fazer? Que eu tenho uma alergia muito grande, fico toda empolada, o pé inchado, meu Deus, o que que eu vou fazer?". E outra coisa, quando eu estou andando muito de barco, eu fico enjoada, boto os bofs para fora, aquilo tudo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Enfim, ele me deu 2 versículos, e um é esse do Mateus 28, né, de 18, né, todo poder foi dado. Então, ide, né, e fazer discípulos. Isso é importante, que para mim foi muito importante esse versículo para mim. E o segundo versículo foi esse: "Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam". Então isso marcou muito, né, e eu fui. Cheguei lá, 10 horas dentro de um barco, fiquei um pouquinho enjoada, assim, logo no início, mas graças a Deus nem remédio eu tomei. E os mosquitos, graças a Deus, nem me me tocaram. Enfim, cheguei lá, entrei na comunidade, essa comunidade de São Pedro, né, que eu acho que ela é até mais humilde do que a outra, né, menorzinha. E a gente olha aquilo ali tudo que a gente imagina num livro que a gente lê, né, de geografia. E aí a gente chega ali, se depara com aquela comunidade, né, muito humilde, sem com poucas, assim, como se diz, eu comecei a indagar o Senhor: "Senhor, nossa, essas pessoas aqui estão abandonadas. Meu Deus, como é que pode? Estão esquecidas aqui", né, e a gente vai com essa cabeça, né, daqui ó, da pele, da nossa vontade, né. E ele pegou e falou assim para mim: Se eles tivessem abandonados, eu não tinha mandado aqui quase 57 missionários. Eu sou o dono da seara, né, mesmo que ela esteja branca, vocês estão aqui para serem os meus colaboradores. E aquilo ali caiu no meu coração e na minha mente, e assim, mudou totalmente o meu visual, tudo que eu fui fazer ali. Então eu falei: "Eis-me aqui", como o Lucas falou, né, quebra o vaso e exala um bom perfume. Então, assim, foi muito legal, porque até os outros missionários também, né, porque eu não conhecia, elas até conheciam. Mas assim, foi todo mundo, foi uma unidade, todos fazendo a mesma coisa, sabe, não tinha diferença nenhuma. E eu falei para o Senhor: "Senhor, eu vim aqui, eu sou Rosângela médica, eu não quero mais, eu estou aqui como Rosângela serva, sua serva. Eis, faz de mim o que o Senhor quiser, me orienta, me direciona, aonde o Senhor quiser me levar aqui dentro desse lugar. Eis-me aqui, então faça de mim o que o Senhor quiser". E realmente foi uma bênção, porque a gente foi usada, sabe, foi levada pelo Senhor, ele mostrava os lugares. Essas oficinas que elas mostraram aqui foi, assim, uma bênção, todas as oficinas eram evangelismo, de uma maneira diferente, sabe, com as crianças, com as mulheres, com os adultos, com os homens, né, acabou nem mostrando, que teve uma mostrou? Teve uma oficina só com os homens, com as mulheres mais velhas, sabe, com as senhoras, então assim, cada um estava ligado numa situação, e numa oficina. Então foi, assim, muito gratificante, para mim foi gratidão no coração. Mas assim, eu estou aqui, na verdade, eu tenho uma última coisa para falar. Primeiro, gratidão a Deus, né, por tudo que ele fez eu viver ali, por ele e obedecê-lo, né. E a segunda coisa, né, finalmente, eu queria incentivar vocês. Não sei aqui quem já fez missão, sei que o Lucas fez, ele também, os 2 Lucas, né, já fizeram. Então eu queria incentivar vocês a participarem dessas missões, entendeu? Eu queria que o Senhor derramasse no coração de vocês esse desejo, colocasse essa vontade. Gente, tudo que a gente viveu, o que a gente passou aqui, nada será igual se vocês viverem o que nós vivemos.
que realmente foi, assim, maravilhoso. Deus é maravilhoso, é poderoso para fazer infinitamente muito mais. E aí, o que que aconteceu? Mosquito nem chegou perto de mim. Nem enjoo. Não tomei nenhum Dramin, levei um monte de remédio para enjoo, para vômito. A não ser, só os que passaram mal, que nós fizemos lá uma mini enfermaria, né? E aí foi só, Mas assim, então, ele cuida. Foi ele que cuidou de mim. Se ele está mandando eu ir, eu tenho que ir, obedecê-lo. Ele vai cuidar da gente, como ele cuidou de cada um ali. Teve tribulação, teve, né, essa enfermidade, mas isso faz parte. Ele não fala, não tereis aflições. Mas maior estava em nós, entendeu? Um jejum e oração, foi assim, maravilhoso. Então, eu incentivo vocês, né, os pais que já têm crianças maiores, inclusive, a irem, gente. Vocês é um gozo muito grande do que Deus pode fazer, do que Deus orientou a gente ali, sabe? A gente saía do barco, eles vêm aqui, vamos andar, para onde o senhor quer? E ele nos direcionava, sabe? Cada um de nós ali, sabe? Os pastores também. Foi assim, foi maravilhoso. Aquele visual maravilhoso, que eu não sei quem tem meu Instagram, quem viu aquele sol. Eu sou apaixonada no sol. É. Então, assim, eu ficava olhando assim no barco, Senhor, nossa, o Senhor criou isso aqui. Olha só a sua criação, arquiteto do universo, olha que coisa mais linda. Então, a gente contemplando, sabe? Aquilo que o Senhor fez ali pra gente. E não tinha murmuração, não tinha calor, porque a gente acabava de tomar banho, ficava todo suado, não tinha nada disso. A gente descia uma escada assim, e ele subia assim. Então, assim, zero conforto. A rede era com um mosquiteiro, e aquele monte de bichinho com a luz assim, uns bichinhos ali, entendeu? Então, assim, nada disso foi relevante. O mais importante é a gente ir e obedecer o Senhor e deixar ser levado por Ele, aonde Ele quiser. E eu incentivo vocês, entendeu? Que o Senhor possa botar no coração, gerar no coração de vocês, a que vocês possam ir e viver tudo aquilo que nós vivemos. Entendeu? Entendeu? Então, assim, para mim foi maravilhoso. Tudo que eu vivi lá, independente de qualquer coisa, mas o Senhor é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Mas é com Ele que a gente tem que ir. É Ele que vai nos levar, é Ele que vai nos direcionar. Porque a gente fala assim, eu posso fazer, como eu até uma vez falei, fazer missão aqui em Macaé. A partir do momento que você sai da sua casa e atravessa a rua, já é uma missão. A partir do momento que você vai lá para o Pará, para a África, lá onde o Lucas foi, ou para a Ásia, não sei onde, também já é uma missão. Mas estes lugares são muito carentes, sabe? E a gente tem compaixão, foi muito receptivo toda aquela populaçãozinha dos ribeirinhos para com a gente. Então é uma coisa gostosa, sabe? Foi um acolhimento muito gostoso. E o que Deus fez ali, nossa, a gente não ia ficar assim, dias e dias contando, e horas, tudo que aconteceu. Mas eu quero incentivá-los. Entendeu? Amém. E gratidão é a palavra maravilhosa que está aqui no meu coração. Amém. Amém, irmãos. Tem uma última coisa para falar também sobre esse versículo, né? Quero ler novamente ele com os irmãos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E quando eu estava orando, pedindo ao Senhor, né, do que falar, e o Senhor me trouxe, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Não fala apenas assim, não é conformosos a boca, né, apenas, mas os pés, a necessidade de que pregar também tem a ver com sair do lugar, né, da gente sair. E isso foi o que me marcou, e eu queria também incentivar os irmãos nesse sentido, né? Que bênção, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Outra coisa importante também, né? Onde o Espírito de Deus está, ali há libertação, transformação e milagres. E nós vimos tudo isso lá. Foi muito legal. Então, o ID, na verdade, exige coragem, entrega e amor. E somente por meio dele encontramos nosso verdadeiro propósito e a força para continuar. Amém. Só nele que a gente consegue continuar. Não tem como
Então, gente, incentivo vocês. Amém. Eu sei, tio, que o senhor já quer pegar rapidão, tá? Rapidão mesmo, só para finalizar. Realmente, como elas falaram, a gente poderia ficar horas e horas e horas, mas só para testificar mesmo para os irmãos que esse texto aqui foi algo unânime, assim, entre nós, quando pensamos em compartilhar com vocês. E no finalzinho dos dias que nós vivemos lá, indo embora mesmo, a gente saiu do barco de madrugada e tava eu, Aninha, depois Rosa chegou e nós estávamos orando por esse povo. E assim, não tem céu mais surreal do que o céu de lá, do Pará, da Amazônia. Inclusive, o céu de Mentai, que é essa comunidade base, ele é um dos melhores para ser estudado pela astrologia. Enfim, nós estávamos no segundo andar do bar, na polpa, vendo todo o céu. E naquele momento nós estávamos orando por aquelas vidas e entregando ao Senhor as vidas que estavam ficando lá. E o nosso coração ali despedaçado, porque estávamos indo, né? O Senhor ministrou em meu coração esse texto e disse uma coisa que, de tudo que a gente falou aqui, irmãos, é o que Rosa e a Aninha falou, fiquem gravado. Nós somos a resposta de Deus para esse povo. E o Senhor falou isso muito forte no meu coração, dizendo: vocês estão indo, né? E eu vou ficar aqui, vou cuidar desse povo, mas vocês são a resposta, são a continuidade. E nós vimos isso voltando nesse segundo ano lá. Não é apenas ir e falar de Jesus. A obra de Mateus 28, 18 a 20 é fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas. Então, a gente viu as demandas lá, viu que é necessário ter pessoas que fiquem, que cuidem, né? Mas quem vai ser essas pessoas? Nós. Nós somos a resposta de Deus, né? E nesse momento que eu estou contando para vocês, não sei nem descrever, foi como se Deus estivesse do céu me abraçando ali com aquelas estrelas, dizendo: assim como eu chamo cada uma delas pelo nome, eu sei o nome de cada ribeirinho daqui. E é muito grande, irmão, vocês não têm noção da dimensão que é aquele lugar. Mas eu estou chamando vocês para serem a minha resposta. Então vamos lembrar disso, nós somos a resposta do Senhor e Ele espera isso de nós. E é isso.